da EJA, primeira fase. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? A nossa aula de número 6. Olha, o nosso objeto de conhecimento hoje, nós vamos conversar sobre a escola platônica. Então, né, dentro da escola platônica, o dualismo, a dialética e a política. No detalhamento, as doutrinas principais, o dualismo, a dialética e a política. Perfeito, então tem assunto bacana aí para essa aula. Venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, estamos aqui já com esse cenário, vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Para início de conversa, eu já quero mostrar um pouco isso aqui para vocês. Olha só, o que vocês estão vendo aqui? De um lado, vocês estão vendo uns prisioneiros ali, acorrentados, né? Vocês estão percebendo isso daí? Eles estão acorrentados de um outro lado do muro. E o interessante é que algumas sombras eles estão vendo ali, olha. Estão percebendo? Sombra de cavalos, de um outro tipo de animal, né? Uma raposa, um cachorro, alguma coisa assim. E por trás do muro tem pessoas passando com essas sombras aí, olha. De pessoas, de cavalos, de outros animais aí. Mas quem está do lado de lá do muro, vê o quê? Apenas a sombra disso daí. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo, né? Tem um fogo saindo, né? Um fogo subindo. É interessante isso daí. A sombra que está lá atrás é fruto do quê? Deste fogo que está aqui atrás de mim. Então, o que o pessoal está vendo ali? Apenas sombras. Perfeito? Do outro lado, vocês vão perceber o quê? Já tem uma outra imagem totalmente diferente, não é? Já tem a luz do sol ali. Alguém está saindo e fica ali com a luz do sol, porque passou muito tempo lá do outro lado, na sombra, e de repente aquela luz vai incomodar a sua vista, mas ele começa a perceber toda aquela coisa, todo aquele mundo, toda aquela realidade que aparece ali. Muito bem. Isso aqui, esse início, né? Tudo isso que vocês estão vendo aí, é uma explicação que Platão traz para nós, não é? É o mito da caverna de Platão. Platão traz para nós essa ideia para explicar o seu pensamento, tá bom? Nós vamos conversar hoje sobre Platão, né? Vamos entender um pouco desse filósofo aí, extremamente importante, né? Um filósofo daquilo que nós chamamos da filosofia clássica, tá? Nós temos os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, que trabalhavam a ideia da natureza, da physis, né? E aí eles tinham como elemento primordial algo dessa natureza, água, ar, fogo, terra, né? A famosa arqué, aquele elemento primordial. Depois desse período da filosofia, surge um pensamento mais clássico, que nós chamamos, né? Uma filosofia clássica que é com Sócrates, Platão e Aristóteles. E hoje nós vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre Platão, tá bom? Vamos entender um pouco esse pensamento platônico? Olha só, venham comigo. Muito bem. Uma das principais ideias de Platão envolvem a defesa da teoria de um mundo das ideias. Isso aqui é muito importante, tá? Essa ideia, esse ponto aqui é muito importante. Gravem bem isso daí. Risquem, né? Coloquem no caderno de vocês. O mundo das ideias. Onde estão os exemplos perfeitos e completos de tudo o que nós percebemos pelos sentidos. Gente, isso aqui é fundamental, entender esse primeiro momento aqui, essa ideia, tá? Olha só, Platão, ele traz para nós a concepção de dois mundos, tá bom? O mundo das sensações, um mundo onde eu não tenho a realidade em si, tá? O que eu estou vendo aí são sombras da realidade. E o mundo das ideias, ou seja, o quê? Aquilo que é a realidade em si, tá? Então, essa é a realidade, é o mundo conhecido realmente, aonde eu percebo, né? E que eu vejo o quê? Tudo isso que eu estou vendo, na verdade, o que é? É fruto de algo que eu já conheci. Olha só que interessante isso.
Vamos voltar lá para o quadro para a gente ver um pouco isso daí? Vamos lá. Então, o que é que Platão diz? Ele defende essa teoria do mundo das ideias, onde os exemplos perfeitos e completos estão todos lá, né? Tudo aquilo que nós percebemos pelos nossos sentidos. Só que ele não para por aí. Platão foi um teórico também de ideias políticas e de tratados éticos, que nós vamos ver, tá? Aqui do lado vocês vão perceber um pouco isso daí. O que era o mundo sensível para Platão? Era o mundo dos fenômenos, tá bom? E o que era o mundo inteligível para Platão? Era o mundo das ideias. Nós vamos então entender, a partir desse pensamento platônico, tudo aquilo que é possível conhecer, tá? Como que nós podemos conhecer? Como que nós conhecemos tudo o que existe aqui? Então, Platão traz para nós um pouco dessa teoria. Mas antes de a gente nos aprofundarmos nessa ideia de Platão, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouco desse importante filósofo? Vamos ver quem foi Platão? Então, eu vou trazer aqui a nossa amiguinha, né, a Sofia, que vai conversar comigo aqui, mais uma vez, e vai tentar explicar para nós, né, um pouquinho, prestem bem atenção, porque a Sofia vai trazer para nós quem foi esse tão importante filósofo. Perfeito, então? Então vamos lá. Olá, Sofia, tudo bem? Explica para nós quem foi Platão. Olá, professor! Olá, turma! Platão foi um filósofo grego que nasceu em Atenas, na Grécia. E quem foi ele? Um jovem aristocrata e de família influente, dedicado aos esportes e à política, tornou-se discípulo de Sócrates. Muito bem, olha só que legal, né, Sofia? Então, escreveu alguma obra importante? Sim, professor. Entre tantas, ele escreveu Apologia de Sócrates, texto que narra o julgamento, a condenação e a morte de seu mentor intelectual. E escreveu também A República, primeira grande utopia política ocidental. Que interessante, Sofia! O que mais podemos precisar saber sobre Platão? Fundou a Academia, espaço de ensino e discussão política e filosófica para os jovens atenienses. Fundou também as bases do idealismo, doutrina filosófica que atribui ao conhecimento meramente racional e às ideias a centralidade na busca pela verdade sem possibilidade de erro. Muito obrigado, Sofia. Até a próxima. Disponha, professor. Até a próxima. Olha só que legal, então. A Sofia trouxe para nós um pouco, né, essa ideia de quem foi esse Platão, tá? Então a gente entendeu a importância desse filósofo, tá? A ideia de que não só nesse pensamento dualista, que nós vamos entender um pouquinho agora, tá? Mas também no campo da política, ele foi extremamente importante. O livro A República, ele vai mostrar aí o que seria, como seria aí um político ideal, como seria uma democracia ideal, como seria um mundo ideal, e, né, como seria governado um mundo ideal. Então, ele dá as bases para esse pensamento político que mais tarde vai tomar conta de toda a nossa sociedade. Perfeito, então venham comigo agora, vamos falar um pouco sobre esse dualismo do ser humano que aparece em Platão. Perfeito, gente? Olha só, Platão, ele concebe o homem como corpo e alma. Isso aqui é importante. A imagem aqui, ela já mostra um pouquinho essa ideia aí, tá? Platão diz, nós somos corpo e nós somos alma. Só que no pensamento platônico é através da alma que a gente conhece. Isso aqui é muito interessante, gente. Olhem para mim aqui. Isso é muito interessante porque Platão, ele vai dizer para nós o seguinte, tudo aquilo que nós conhecemos aqui, nós já vivenciamos num outro plano, que ele vai chamar, né? Num outro plano chamado de mundo das ideias. É lá que está a coisa. Ah, porque eu tenho a ideia de um cavalo, mas esse cavalo aqui só é uma imagem daquilo que é, na minha ideia, o cavalo ideal. Tá? Por quê? Porque nessa ideia de dois mundos, ele diz, a alma já conheceu. Hoje ela está aqui, neste corpo, mas ela já esteve
né, num outro lugar onde ela teve esse conhecimento. Isso aí, por exemplo, vai dar as bases para muitas religiões, tá? Vai dar base, por exemplo, para a ideia da reencarnação, não é verdade? Então, olha só como é interessante esse pensamento, tá? Vamos ver lá, então, o que o Platão quer dizer? Ele diz que o corpo e as sensações, eles explicam como são as coisas. Olha só que legal, né? É essa a ideia que eles vão explicar para nós. Como são essas coisas aí. E a alma e a inteligência explicariam o quê? No pensamento de Platão. Se o corpo e as sensações explicam como são as coisas, a alma e a inteligência vão explicar o quê, né? O que são as coisas. Então, de um lado, nós temos aqui como são. Quem vai explicar para nós é o corpo, a sensação. Como é aquele cavalo, como é aquela mesa, como é aquela cadeira. Mas a minha alma e a minha inteligência vão dizer para nós, vão dizer para mim o que essas coisas são, tá? É por isso que a alma, ela é o quê? Esse trânsito entre esses dois mundos no pensamento platônico, tá bom? O mundo inteligível e o mundo sensível. Ainda que suas características sejam dadas por quem? Por esse mundo inteligível. Quem que vai dar suas características? O mundo inteligível. E o mundo sensível, professor? O mundo sensível, ele vai fazer o quê? Somente aquela ideia inicial do que nós vamos apresentar aqui. Tá bom? Isso é muito importante. Estão conseguindo acompanhar isso aí? Vamos lá, vamos continuar aqui então, tá bom? Enquanto o corpo modifica-se e envelhece, a alma faz o quê? Ela é imutável, ela é eterna, ela é divina. Estão conseguindo acompanhar bem isso daí? Porque a gente fala muito de dois mundos aqui, né? E a gente pode acabar se confundindo aí, gente, tá? Mas a ideia é essa. De um lado nós temos o corpo, que vai acabar. Esse corpo aqui vai embora, ele vai acabar. Mas a alma não. A alma é eterna. A alma é imutável. E é por isso que Platão diz, tudo aquilo que a alma já conheceu, já viu, já vivenciou, esse é o conhecimento verdadeiro. Entendeu? Não é aquilo que esse corpo vê, ou sente, ou escuta pelas suas sensações. Tá claro isso daí? Eu acho que essa ideia precisa ser bem esclarecidas aqui, porque é muito importante para vocês entenderem não só o conceito platônico, mas principalmente tudo que vem depois na filosofia, porque é muito baseado nessa ideia aí. Muito parecido com aquilo que Heráclito e Parmênides já discutiu. Nós vamos já ver isso daí, tá bom? Vamos voltar então lá para o nosso quadro. Olha só. A alma, olha o que o Platão diz, a alma inteligente, ela está o quê? Presa ao corpo. Só que um dia essa alma foi livre e ela contemplou aquele mundo das ideias, tá? Só que ela esqueceu. É interessante isso. É muito interessante isso. Olha só. Tem um filósofo lá para frente chamado Agostinho, né? Agostinho de Hipona, lá pela Idade Média, que Agostinho vai dizer que foi colocado na mente humana uma falha. E essa falha era para não chegar a Deus, vamos dizer assim, para você se igualar a Deus. Porque se você se igualasse, você ia querer ser Deus também. O ser humano já tem vontade de ser Deus, né? Então ele ia querer ser Deus também. Estou falando do pensamento agostiniano, tá? Lá na Idade Média, um pensamento religioso cristão. Perfeito, então? O que Agostinho faz, então? Na verdade, ele usa um pouco esse pensamento platônico para isso. Lembra que nós falamos agora há pouco, né? Então, a alma vai se juntar ao corpo, né? Vai se juntar ao corpo, só que esse corpo é possível de erros. E quando ela chega ao corpo, o que ela faz? Muitas vezes ela acaba se esquecendo daquilo que ela já vivenciou no mundo das ideias. E aí ela fica só com uma vaga ideia disso daí.
E é por isso que ela vai conhecendo passo a passo, conhecendo pouco a pouco. Platão usa essa analogia aí, gente, para ela mostrar o nosso conhecimento. Porque o nosso conhecimento, a gente vai o quê? À medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, a gente vai também tendo novos conhecimentos. É ou não é verdade? E a gente vai adquirindo novos conhecimentos. E nesse sentido aí, o Platão vai dizer aquilo que o seu mestre Sócrates já falava, né? Nós sabemos as coisas, nós só precisamos do quê? De um momento para nos desenvolvermos a essa capacidade de conhecer. Perfeito, então? Então daí vem o dualismo do ser humano, é essa a ideia aí. Vamos ver então essa ideia do dualismo. Olha, é somente através da busca do conhecimento, através de um processo de recordação, reminiscência, né? É o processo de recordação, que o homem pode o quê? Lembrar-se das ideias que um dia ele completou. Essa imagem aqui é muito legal. Essa imagem aqui ela é muito legal. Olha só quanta coisa a pessoa está pensando aqui, né? Flores, casa, a família, prédios, carro. Na concepção de Platão, tudo isso aqui, não é? Tudo isso aqui, nós vimos já, nós estamos só recordando, não é? Nós estamos só recordando porque nós já contemplamos isso lá no mundo das ideias. Perfeito, então? Como é que o senhor explica isso melhor para a gente, professor? Aqui, ó. Olha onde é que eu tô. Olha para onde eu voltei aqui. Quem são esses camaradazinhos aqui? Né? O que eles estão vendo aqui em cima? Eles estão vendo somente sombras. Né? Então a ideia de Platão é essa daí. Essa daqui não é a realidade realmente. Né? São só ideias daquilo que realmente é a verdade. E aonde é que está a verdade? Aqui. Né? E aí quando eu saio, quando eu quebro essas correntes aqui e eu me liberto, eu vou perceber que o mundo em que eu vivia era apenas uma ilusão. Tá? Não era o mundo verdadeiro. Que o mundo verdadeiro é esse aqui, que eu vou passar a conhecer agora. Perfeito, então? Conseguiram captar isso daí? Tudo isso daí Platão traz para nós, traduzido numa teoria que ele vai chamar a teoria das ideias. Vamos ver um pouquinho dessa teoria, então? Olha só. Platão, ele busca conciliar as teorias de Heráclito e de Parmênides. Vocês já lembram um pouco de Heráclito e Parmênides? Já estudaram um pouco Heráclito e Parmênides? A questão da mudança e da permanência, né? O que acontece? O Heráclito, ele vai dizer que a realidade é o eterno movimento. Tudo flui, ou seja, tudo está em constante transformação. É essa a ideia de Heráclito. Por isso que aqui está a ideia de mudança. Estão percebendo isso daí? Tudo muda. Tudo está mudando sempre. Nada é igual. Olha só, Heráclito ele falava, é interessante isso daí, né? O Heráclito, ele falava que você não podia se banhar no mesmo rio 2 vezes. Aí eu pensava, mas é o mesmo rio. Para Heráclito, não. Porque aquele rio ali, aquelas águas que você havia se banhado há um tempo atrás, já não são mais as mesmas águas. Né? Porque aquelas águas já se foram. São outras águas. Então era essa a ideia que ele usava para dizer, tudo muda, tudo flui, tudo é um constante vir a ser. Gravem bem isso daí, tá? Vir a ser. Nós estamos constantemente em mudança, em transformação. Heráclito estava errado, será? Porque o Parmênides, vamos ver lá o Parmênides? O Parmênides ele dizia outra coisa. Vamos lá. Olha só. O Parmênides ele dizia que a mudança das coisas, essa mudança das coisas, ela é ilusória. Ou seja, é algo apenas aparente. Na verdade, tudo é estático, está tudo parado ali. O mundo, ele já está dado, ele já está realizado. Então, essa daqui de Parmênides é a ideia da permanência, não é? É aquela briga interessante, gente, olha só.
que às vezes a gente brinca na filosofia, né? O que é, o que não é, não é. Parece assim um jogo de palavras, um trocadilho, mas ela é interessante, né? O que é, o que não é, não é. Então era a briga Heráclito e Parmênides ali. Que Platão vai trazer essa briga depois e vai dizer, não, pera lá. Tanto Heráclito quanto Parmênides, eles tinham razão em alguma coisa, né? Porque o ser em si, a essência do que eu sou, isso não muda, não é? Isso é permanente, tá? Mas o que vai mudar então? O que eu vou estar em constante transformação, porque nós, como seres humanos, estamos em constante mudança, em constante transformação. O mundo está em constante transformação, é ou não é verdade? Não é? Mas a essência do que é verdade, isso não vai mudar nunca. Então Platão diz, olha, os dois estão corretos nesse sentido, eu vou juntar a ideia dos dois, tá? E é por isso que ele traz esse dualismo da realidade. O que é esse dualismo da realidade? Vamos ver? Então vamos lá. Platão diz para nós aqui, olha, existe um mundo sensível. Que mundo é esse? É esse mundo onde nós estamos agora, tá? É o mundo onde eu vivo, onde eu estou. E ele se mostra para nós o quê? Através dos nossos sentidos. Está aqui os nossos sentidos, né? Está aqui a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato. Tá? Tudo isso aí está se mostrando para nós. São os nossos sentidos. Só que, na concepção de Platão, esses sentidos aí, eles são o quê? Enganosos. Eles podem nos enganar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, né? Aquilo que eu sinto o cheiro, ou mesmo aquilo que eu posso tocar sem ver, eu posso me enganar. Por isso que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar das coisas. Porque às vezes eu posso falar algo que eu não vi, que eu não senti, que eu não toquei. E eu posso falar isso daí. Isso vai criar um sério problema dentro, né, do grupo, da escola, da comunidade, da família. A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Entendeu? Porque na concepção platônica é um conhecimento sim, mas ele pode nos enganar. Perfeito? Muito bem. Nesse sentido tem o outro mundo, que é o chamado de mundo inteligível. Vamos ver então esse mundo inteligível? O mundo inteligível é aquele mundo que só pode ser compreendido através do nosso intelecto, através da nossa razão, através da nossa capacidade de ser, de pensar, né, de analisar, de entender tudo aquilo que está acontecendo. Perfeito, então, gente? Então, nesse sentido aí, olha só, o dualismo da realidade, ela mostra isso para nós, tá? As coisas que existem no mundo, elas seriam o quê? Cópias imperfeitas das ideias perfeitas que habitam o nosso mundo inteligível. Captaram isso daí? Professor? É muita loucura, né? O pior é que é verdade, né? O pensamento platônico deixa a gente assim meio piradinho mesmo. Mas é essa a ideia, né? Tudo o que eu estou vendo aqui são cópias perfeitas do que existe aqui, tá? São cópias perfeitas. Mas eu só vou conseguir entender isso daí através do meu, o quê? Inteligível. Vamos entender um pouquinho isso daí? Vamos fazer o seguinte, Platão vai explicar para nós um pouco, né, esse mito da caverna que nós estamos aqui vendo. Vamos lá, venham comigo. O mito da caverna. O mito da caverna, ou a alegoria da caverna, foi contada por Platão em sua obra A República. Um diálogo de Sócrates e Glauco, que relata a história de pessoas aprisionadas no interior de uma caverna. Essas pessoas, desde o seu nascimento, eram mantidas acorrentadas e nunca viram a luz do dia. Elas olhavam permanentemente para a parede, onde eram projetadas sombras do cotidiano que aconteciam fora da caverna.
e os prisioneiros acreditavam que as sombras eram a realidade. Um dia, porém, um prisioneiro consegue se libertar da corrente e, chegando à entrada da caverna, e fica com os olhos doloridos, porque vê a luz do sol pela primeira vez. Ele fica maravilhado com a natureza, os pássaros, a beleza, e tudo que vê é revelado e percebe que tudo que viveu na caverna era uma ilusão. Ele retorna para contar aos seus colegas que aquelas sombras não são a realidade, mas ninguém acredita. Aquelas sombras não são a realidade, mas ninguém acredita. Quantas vezes nós chegamos com uma verdade e muitas vezes ninguém acredita na gente, não é? Então, é mais ou menos essa ideia que Platão traz para nós. Nós temos aquilo aqui, eu estou vendo tudo isso aqui, eu acredito que isso seja verdade. Mas a verdade, ela realmente está aqui. Tá? E o que é interessante, se eu conseguir me libertar daqui e encontrar essa verdade, muitas vezes ninguém vai aceitar. Né? O que vai acontecer? Muitas vezes vão me chamar de louco, vão me chamar de doido. Vão dizer que eu estou querendo me mostrar simplesmente. Não acontece isso aí com vocês? De vez em quando acontece. Às vezes na própria família, na própria comunidade, dentro da escola. Não é? Platão nos convida, vamos dizer assim, a sair dessa caverna. Vamos entender um pouco essa ideia do mito da caverna que nós acabamos de ouvir? Vamos lá, venham comigo, olha só. O Platão, ele fala dos prisioneiros e do liberto, e dos libertos, né? Quem são os prisioneiros nessa concepção platônica? Os prisioneiros é aquele homem comum, tá? Aquele homem comum. Aqueles que estão ali, na escuridão da caverna, que não se perguntam, isso aqui é interessante, sobre o mundo, estão acomodados. E quantos estão acomodados, né? Aceitando as coisas como são. Simplesmente é isso, aceitando as coisas como são. Tá? É essa a ideia inicial. Esses são os prisioneiros, aqueles que estão de um lado lá olhando somente as sombras, tá bom? E os libertos? Os libertos, na concepção de Platão, são os filósofos, aqueles que buscam a iluminação do conhecimento, ou seja, aquilo que lhe permite questionar o mundo em que vive, tá? E o que os homens comuns não fazem. Quem é comum não vai fazer, vai se manter acomodado ali. O filósofo não, né? Vou buscar o conhecimento, eu vou sair desse comodismo. Olha só a imagem que vocês podem ver aí. É essa a ideia, tá bom? É essa a ideia que vocês podem ver. Aqui, olha, esses são os prisioneiros, esses são os libertos, tá bom? O certo o que é? Fazer essa passagem, sair de um lado para o outro, né? Sair desse mundo aqui, aonde a gente apenas vê as sombras das coisas e partir para o mundo real, não é verdade? E partir para aquele mundo aonde a gente possa realmente encontrar essa verdade. E é por isso que, para finalizar essa nossa conversa, eu não podia deixar de trazer para vocês aquilo que nós podemos chamar de a caverna atual. Olha a caverna de Platão aqui, né? Olha a caverna de Platão. Olha as correntes ali nos pés das pessoas. Porque muitas vezes o que acontece? Nós vivemos um mundo bem bacana, bem legal, bem interessante, de muita tecnologia, inteligência artificial tomando conta hoje e tudo mais, mas nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos ser o quê? Prisioneiros desse mundo também. Tá? E aí, tudo que aparece ali na tela do celular, na tela do computador, na tela da televisão, vai ser a verdade. Será que é realmente uma verdade ou é apenas uma mera opinião de quem está querendo transmitir algo para nós, né, para nos aprisionar também, como foram aqueles prisioneiros lá na caverna de Platão? Pensem nisso, fiquemos com essa reflexão aqui no final da nossa aula, né? A caverna atual, vamos nos libertar também dessa caverna e vamos buscar sempre mais conhecimentos. Para quê? Para transformar a sociedade, transformar o mundo em que nós vivemos. Tá bom, pessoal? Até a próxima!